Oi, tudo bom? Vamos agora fazer aqui a explicação da revisão do nosso simulado de matemática. Então, no caderno, vocês irão copiar. Número 1, resolva, são probleminhas, tá bom? Tá falando, um estudo foi feito para saber a preferência de animais domésticos. Observe o gráfico abaixo. Então, eu tenho aqui o número de preferências. Eu tenho número de cachorro, número de gato e número de pássaros, tá bom? Tenho aqui, olha, cachorro, gatos e pássaros. A letra, aqui como se fosse a letra A, essa é a letra A, né? A primeira pergunta é, qual animal teve maior porcentagem? Você vai escrever aqui, se foi cachorro, se foi gato ou se foi pássaro. Qual animal teve menor votação? Você vai dizer se foi o cachorro, se foi o gato ou se foi o pássaro. E aqui no terceiro asterisco tá falando qual é o total de votação. Você vai pegar a votação, né, no caso o número de votação para o cachorro, o número que votaram para o gato e o número que votaram para o pássaro. Você vai somar e você vai colocar aqui o total, bem tranquilo. Letra B tá falando, Antônio retirou R$325 que ele tinha em seu cofre para dar de entrada na compra de um refrigerador. O valor atual do produto é de R$1.235. Quanto ele ainda terá que pagar? Então, tem o valor do refrigerador, que é R$1.235. Ele tirou a parte que estava no cofrinho dele e deu de entrada, não é isso? Então, a gente quer saber qual é o valor que ele ainda vai ter que pagar por esse refrigerador, né? A gente sabe que 1.235 não é, porque ele deu uma entrada. Então, você tem que fazer uma continha de subtração, não é isso? O valor do refrigerador menos o valor que ele deu de entrada. Aí você vai marcar, eu te dei 4 opções, você vai marcar uma única opção que está correta, tá? A letra C está falando para você observar esse prisma de base hexagonal. O que é um prisma de base hexagonal? É um prisma de base que ela tem quantos lados? 6, não é isso? Prisma de base hexagonal tem a base dela, né? Tem 6 lados. E responder. Olha aqui, isso é um prisma, eu tentei desenhar aqui, tá? Eu quero que você me responda, quantas arestas esse prisma possui? Já vou te falar, tá bom? E quantas faces esse prisma que está aqui, o prisma de base hexagonal. Eu tenho aqui, ó, para te explicar, eu tenho esse prisma. Isso daqui é um prisma. Só que esse prisma aqui, ele não é, ele é de base triangular, que ele tem apenas 3 lados, não é isso? Esse daqui que eu estou pedindo tem o dobro, tem 6. Então, eu quero que você me fale primeiro quantas arestas. O que são as arestas? Arestas, olha aqui, ó. São essas linhas aqui, olha, que formam, aqui eu tenho 3, se esse daqui tem a base triangular, ó, eu tenho 3 aqui, eu tenho 3 aqui, 3, e eu tenho aqui mais quantas? 1, 2, 3, então é só você multiplicar, 3 vezes 3 vezes 3, quanto vai dar? Ou somando, 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Esse daqui tem 9 arestas. Só que o que eu quero que você calcule é esse de base hexagonal. Hexagonal, você sabe que são 6 lados, não é isso? Aqui a base dele tem 6 lados, 6 arestas. Então, você vai fazer o quê? Você vai contar aqui como 6, aqui como 6 e aqui também como 6. 6, 6, 6. Quanto vai dar? Essas são as arestas. Agora a outra eu quero. Quantas faces? Faces é isso aqui, ó. Isso, ó. Isso são faces, são lados. Essa daqui, ela é triangular e ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu quero essa daqui que eu tô pedindo, de base hexagonal, tá bom? Quantas faces, quantos lados tem esse prisma? Agora, o número 2, eu quero que você encontre os 3 maiores algarismos ímpares escrever em matemática é colocar o número, tá? Escrito em ordem decrescente e depois na ordem crescente.
Então, aqui eu já coloquei o espaço para você colocar na ordem decrescente os 3 números. E aqui na ordem decrescente, eu quero que você encontre os 3 maiores números. Os 3 maiores algarismos. Você vai começar do 0. Você vai colocar 0, 1, 2. Você vai fazer do 0 ao 9, que são esses 10 algarismos. Aí você vai ver, primeiro, os 3 maiores algarismos ímpares. Vamos relembrar? Vocês devem ter esquecido, não é isso? Números pares, 0, 2, 4, 6, 8, né? Se o caso for até o 9. Agora, os números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, tá bom? Relembramos. Então, eu quero que você encontre os 3 maiores algarismos ímpares. Só que eu quero que você pegue esses 3 maiores algarismos ímpares, do 0 ao 9, e coloque eles aqui, primeiro na ordem decrescente. O que seria uma ordem decrescente? Do maior para o menor. Agora, na ordem crescente, é do menor para o maior, não é isso? Decrescente, ó, é do maior para o menor. Crescente é do menor para o maior. Você vai fazer isso com os 3 ímpares e depois com os 3 maiores algarismos pares. Do mesmo jeito, do 0 ao 9, você vai ver quais são os 3 algarismos maiores que são pares. Os 3 maiores, tá legal? E você vai colocar aqui esses 3 maiores na ordem decrescente e depois esses 3 maiores na ordem crescente. Tranquilo? Escreve aqui no seu caderno para você saber, você coloca 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você vai, circula os 3 maiores ímpares. Depois você vai lá e circula os 3 maiores pares. Depois que você tiver os 3 maiores ímpares e os 3 maiores pares, você vem aqui e coloca na ordem decrescente e na ordem crescente. Tá legal? É só isso. Por hoje, como revisão do simulado, é só isso, tá bom? Qualquer dúvida, é só vocês estarem me perguntando, tá? Mas fazem uma força, façam um exercício. Não entendeu? Leia novamente, assiste o vídeo que a tia Flávia fez, porque não está difícil, tá bom? As continhas estão bem tranquilas do nosso simulado e vocês já estão no 5º ano, não é isso? Tchau!